Maranata. Amém. Gostei de ver, Daniel. Daniel cantou forte hoje, né? Louvado seja o Senhor por nossas vidas, por estarmos aqui. Eu confesso que eu estou meio abaqueadinha, né? Quando a gente vem cambaleando por aí na condução, a gente fica cansada, suada, estressada, mas para a honra e glória do Senhor conseguimos chegar, amém? A gente fica ouvindo os pedidos e quantas situações difíceis temos passado, né? Quanta situação. Eu também pedi no grupo que orasse pela irmã Joelma, da igreja do Parque Marengo. Ela perdeu o filho domingo na hora do culto, irmãos. Todo mundo para a igreja e o acidente aconteceu. A igreja foi para a casa da irmã, o pastor, não teve culto, não conseguiram cair a ficha, acho que ainda aos pouquinhos ainda vai cair. O jovem, né? Ele tem na média dos 22 anos, irmãos, 20 a 22 anos. Ele sofreu um acidente de moto e teve morte instantânea. Estava sem um capacete. Ele estava afastado dos caminhos do Senhor. O perigo é isso, né? Às vezes, quando a gente é jovem, a gente acha que é imortal. Nada acontece. E com o Danilo foi assim, ele cresceu na igreja, mas se afastou. E o capacete estava aqui no braço. E foi fatal. E a mãe não estava aceitando, foi bem complicado. Vamos orar por eles, por favor. E assim, nós estamos nesse mundo, ninguém está isento, né? Ninguém está isento. Que Deus tenha misericórdia de nós, nossos familiares, nossos amigos, e nos visite, irmãos. Ontem a irmã falou, mandou um zap para mim, o irmão Manuel, quarta do poder, irmã. Eu falei, Jesus, quarta do poder. E eu estou lendo um livro, irmãos. Ai, está todo marcado aqui, mas Educação, da irmã Ellen White. Então, nessa semana, eu estou, justo nesse dia, falando sobre fé e oração. Falei, nada melhor do que falar sobre fé e oração, que é o que nos traz poder do alto para passarmos esses dias, né? Esse término de dias aqui no planeta Terra. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, irmãos. Nós não estamos aqui por outro motivo, a não ser engrandecer a esse Deus que nos poupou a vida no dia de hoje, em meio a tantas coisas terríveis acontecendo, e nos trouxe em tão boa circunstância a sua casa de oração. Eu louvo e exalto esse Deus, amém? A fé, o que é fé? Irmãos, nós conversamos, às vezes, ouvimos tantas mensagens na casa de Deus que às vezes parece meio trivial e a gente tem dificuldade de praticar e de entender alguns assuntos. Mas o que é fé? Uma palavra tão pequena e de tanta importância, irmãos. Olha o que a irmã Ellen White fala. Irmãos, o Espírito de Profecia existe, é para ser lido. Eu creio no Espírito de Profecia, a Igreja de Deus crê no Espírito de Profecia e nós precisamos voltar a ler o Espírito de Profecia. É maravilhoso, irmãos. Né? Ler a Bíblia, claro, nós temos que ler, e ler também os escritos de Ellen White, irmãos, porque é uma profetisa inspirada por Deus, e o que ela diz aqui, eu não creio que seja de um ser humano, dela mesma, porque é muita sabedoria, irmãos. Então você lê e aquilo vai falando com você, e você vai ver que é um poder do alto maior que vem nos orientar. Ela fala sobre a fé o seguinte: a fé é a confiança em Deus, ou seja, a crença de que Ele nos ama e conhece perfeitamente o que é para o nosso bem. Assim, ela nos leva a escolher o seu caminho em vez do nosso próprio. Em lugar da nossa ignorância, ela aceita a sua sabedoria. Em lugar de nossa fraqueza, aceita a sua força. Em lugar de nossa pecaminosidade, sua justiça. Nossa vida e nós mesmos somos já seus. A fé reconhece essa posse e aceita as bênçãos dela. A verdade, correção e pureza têm sido designadas como segredos do êxito da vida. É a fé que nos põe na posse destes princípios. Amém? Olha, é a fé que nos ajuda a entender e a colocar e a tomar posse das promessas de Deus. A Bíblia está cheia de promessa para o seu povo, irmãos. Cheia de promessa. Mas aqui também vem explicando que as promessas de Deus, elas são condicionais. Elas são condicionais. Deve-se explicar bem como exercer a fé para toda a promessa de Deus há condições. Se estamos dispostos a fazer a sua vontade, toda a sua força é nossa. Qualquer dom que Ele prometa está na própria promessa. A semente é a palavra de Deus. Tão certo como o carvalho está na bolota, o dom de Deus está em sua promessa. É a fé que nos habilita a receber os dons de Deus, é em si mesma um dom, do qual certa medida é comunicada a todo ser humano. Amém por isso, né?
A senhora Ellen White nos diz que cada ser humano, e nós sabemos, cada ser humano recebeu pelo menos um dom. E a fé é um dom. Então nós recebemos a porção de fé, só que a fé, como um músculo, ela precisa ser trabalhada. Porque aí ela vai se desenvolver. E como fazermos isso? Nós precisamos conhecer o Deus que nos prometeu. No estudo da Bíblia, o estudante deve ser levado a ver o poder da palavra de Deus na criação. O Senhor nos deixou claro isso. Vamos abrir a Bíblia em Salmos 33, verso 9. De quem nós estamos falando? Quem prometeu? De quem vêm essas promessas? Essas promessas vêm do Criador, irmãos. Vêm de alguém muito maior do que nós possamos imaginar. E Ele cobre, está pronto a cobrir e a proteger os seus filhos, o seu povo, de promessas maravilhosas. E nós precisamos acreditar nisso. Falar, irmã, a gente já ouviu isso tantas vezes. Irmão, a gente escuta, mas não pratica. Por isso que a mensagem vem de novo. A gente escuta, mas na hora de praticar, existe um empecilho, né? 33, verso 9. Salmos, tá? Pois Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Amém, irmãos? Quem é esse? Nosso Deus. De quem nós pertencemos. E o Senhor tem promessas infindáveis para o seu povo. Mas eu preciso confiar. Porque na hora de praticar, eu não vou conseguir. A gente coloca o não na frente. Não tem jeito, essa doença não tem cura. Nós nos autossabotamos, irmãos. Não é possível, aquele emprego não é para mim, não vai dar certo. Irmãos, Deus prometeu, Deus pode todas as coisas. Se Ele criou, Ele falou e tudo se fez. Existe alguma coisa pequena para o nosso Deus, irmãos? Não, tudo é possível ao eterno. Então por que você fala, por que eu não sou abençoado? Por que as coisas não estão acontecendo? Porque o problema não está nele, irmãos. Não está em Deus. Quantas vezes os que confiavam na palavra de Deus, embora se encontrando literalmente desamparados, têm resistido ao poder do mundo inteiro. Eis Enoque, puro de coração. Olha quantos exemplos a Bíblia nos dá, irmãos. Enoque lutou contra uma geração. Ele foi contra, falou, devo praticar isso. Eu aprendi com meu Deus a ser diferente. Noé e sua casa. A casa de Noé era administrada de forma diferente, irmãos. Os filhos de Israel, quando chegaram ali junto ao Mar Vermelho, como vamos passar? Não há saída. Eles eram escravos. Mas eles conseguiram vencer, irmãos, pela fé. Davi, um pastorzinho, temendo a Deus, ele conseguiu chegar ao trono, irmãos. Sadraque e seus companheiros venceram através da fé. Daniel entre os leões. Jesus na cruz. Paulo preso ali, quantas situações adversas, conduzido à morte. Paulo estava sendo conduzido a Roma ali para ser ali condenado, mas ele confiou no Senhor. Tais exemplos não se encontram somente na Bíblia. Nós temos homens também que não só estão na Bíblia, mas decidiram confiar nas promessas de Deus. Os valdenses, os huguenotes, o Wycliffe, o Hus, João Hus, Jerônimo, Lutero, Tyndale, Knox, Wesley. Muitos homens fizeram diferença em sua geração. Simplesmente, eles não eram mágicos, não faziam coisas. Eles simplesmente decidiram crer. Eles decidiram obedecer. E fizeram diferença em sua geração. E aqui ela faz um comentário. Tudo que a Ellen White assim, escreveu, eu vejo... Nossa, como é forte. Diz que muitas vezes os jovens não têm uma vida mais concreta de oração ali, porque eles não veem nos mais velhos, não veem nos adultos. Eu vou usar a palavra coerência. Não veem as nossas obras condizentes com o que nós aprendemos. Que triste, né? Eu e você precisamos praticar o que aprendemos, como uma criança, simples assim. Parece absurdo, mas é real e precisamos praticar. E às vezes os jovens não veem isso em nós, e por isso que eles não confiam, não aprendem a confiar. Nós precisamos confiar, como Salmo 34, 7, irmãos. Bem aqui, não é mesmo? O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. E por que nós somos tão temerosos, se o anjo do Senhor está ao meu redor? Que dificuldade. Que dificuldade nós temos em confiar nesse Deus amoroso.
Paulo ali sendo carregado no navio com os outros marinheiros e veio aquela tempestade, parecia que tudo, que seria o fim, tudo iria submergir, mas ele tinha uma íntima comunhão com o Eterno e ele falou para os marinheiros, ninguém vai perder aqui um fio de cabelo. Nós todos vamos chegar sãos e salvos. Irmãos, a situação era diversa. Eu morro de medo de água. Não consigo nem imaginar que pânico que deveria ser. Mas Paulo confiou na promessa de Deus. Hoje eu e você estamos num mundo caótico. Está tudo dando errado nesse mundo. Tudo naufragando. Mas nós precisamos confiar. Paulo disse àqueles marinheiros, fala assim, o anjo do meu Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo. Ele me disse assim e assim. Se ele me disse, é verdade. Amém, irmãos? E nós, a quem nós pertencemos? Erlaine, de quem você é? A quem você serve? E eu quero que cada um se pergunte a si mesmo. Quem eu sou? A quem eu sirvo? Nós precisamos confiar em Deus, irmãos. Deus falou, é verdade. Às vezes parece, como assim? Mas todo mundo faz isso. Todo mundo vai nesse ritmo, nesse mesmo sentido. Como que eu vou ao contrário? Como que eu vou ao lado oposto? Mas Deus falou, você tem a garantia do Criador. Ele falou, não vá neste caminho, não vá por esse sentido. Nós precisamos confiar. Ah, mas eu vou perder o emprego. Não dá, eu tenho 5 crianças para criar, é muita coisa, não tem condições. Nós colocamos empecilhos. Ah, mas tem o sábado. Irmãos, o sábado nunca foi problema para ninguém. O sábado não é um problema. Nós precisamos entender isso. Às vezes, a pessoa não consegue emprego. É por causa do sábado. Não é por causa do sábado. O sábado não é um problema, irmãos. E eu e você precisamos entender isso. O sábado é uma bênção. O problema é o mundo que vai contra a vontade de Deus. E nós estamos tão embolados no mundo que nós estamos seguindo os mesmos passos e começamos a ver o sábado como se fosse um problema. Você vai ser provado, sim. Nós passamos por provas. Mas nós precisamos passar para que nós possamos aprender a confiar neste Deus. Irmão, se for tudo um mar de rosa, tudo aquilo, como que a gente vai exercitar a nossa fé? Como que nós vamos provar a nossa fé? É nesses momentos de maior angústia e dificuldade que a gente consegue ouvir a voz de Deus. Já parou para pensar nisso? É nesses momentos mais difíceis. Mulher é meio histérica, né? Eu não sei se vocês, mas eu sou meio histérica. Outro dia parece que ia me dar uma crise de pânico. Gritei com o Espírito Santo. Fala comigo, Espírito Santo. E ele gritou de volta comigo. O Rogério falou, não, o Espírito Santo não grita. Eu falei, ele gritou. Eu estava entrando numa crise horrível. Ele falou, Erlaine, eu estou aqui. E eu me acalmei. Falei, então tá bom. Estás aqui. Mas nós precisamos fazer prova de Deus, irmãos. Mas é nesses momentos de dificuldade que a gente consegue ouvir a Deus. Se está tudo bem, você vai levando. E você não consegue ouvir a Deus. Porque o mundo é tanto barulhos. Irmãos, o mundo está num barulho horrível. Ninguém mais escuta ninguém. Ninguém mais tem sensibilidade para nada. Todo mundo é com fone, está ligado em alguma coisa, está antenado em alguma coisa. Ninguém mais consegue ouvir nada. Aí vem você falar do amor de Deus, com calma, animando. As pessoas, o que é isso? Você é de alguma igreja. Você é crente, né? Tomara que digam isso de nós, né? Eu não sei se é ruim, irmãos, ou bom. Eu conheci um rapaz na escola, um professor, e ele me parece que é homossexual, irmãos, é meio afeminado. Ai, Jesus, não estou falando mal do moço, né? Ele é diferente. E a gente está conversando, e ele está na mesma situação que eu de contrato, e ele falou, nossa, você é diferente. Não sei como chegamos na pergunta, ele perguntou se eu era crente. Eu falei, sou, por quê? Eu já ouvi isso, mas no outro sentido. Ele falou, não parece. Eu falei, como não parece? Eu queria entender. Ele falou, você é legalzinha. Porque crente não é mais legalzinho? Antigamente era o inverso, né? Já ouvi de outra forma. Parece que crente não é mais legalzinho. Irmãos, nós precisamos pregar ao mundo. Nós precisamos viver o que pregamos. Falamos bonito muitas vezes. Às vezes não no momento certo. Já me atrapalhei muito com as palavras. A tática mudou. Agora eu me calei. Agora eu estou sendo amiga conquistando.
para as atitudes mostrarem alguma coisa, porque as palavras se atrapalham e a gente acaba colocando eu na frente e faz besteira e machuca as pessoas. Eu me calei. Hoje eu não sou mais de falar como eu falava no passado. Quem sabe isso está ajudando. A pessoa já me acha legalzinha, já é uma vitória, né? Mas nós precisamos ter coerência, irmãos. Coerência para ganhar a nossa família. Não vou nem falar do mundo lá fora. Vou falar dentro de casa. Eu estou entrando numa batalha espiritual. Eu quero ver minha família salva, irmãos. E eu entendi que se eu ficar de braço cruzado só, ele não vai acontecer. Agora tem que ser mais ousado. O Senhor prometeu da nossa família, mas nós temos uma parte a cumprir. Falar, eu já falei muito. Não adiantou. A oração e a fé são aliadas íntimas e necessitam ser estudadas juntas. Na oração da fé há uma ciência divina. É uma ciência que tem de compreender todo aquele que deseja fazer o trabalho com êxito. Ele deixa bem esclarecido que o nosso pedido deve estar de acordo com a vontade de Deus. Devemos pedir as coisas que Ele prometeu e o que quer que recebamos ser empregado no fazer a sua vontade. Satisfeitas as condições, a promessa é certa. Amém? Não é a vontade da Erlaine. Ah, Deus, eu quero aquela casa dos sonhos. Maravilhosa. É para o meu bem? É para o bem de Deus? Tem propósito? Se não, se é um desejo egoísta e vaidoso, esquece. Não é assim que funciona. Agora, se for para a honra e glória de Deus, a promessa é certa. Aí sim. Louvado seja o nosso Deus, que nada passa desapercebido dos seus olhos. Ele sabe o que precisamos e no momento em que precisamos. Ai, irmã, mas 5 anos empregada é muita coisa. Eu contei para vocês a história daquela irmã da Bahia, né? Me marcou aquilo. Ela ficou desempregada, uma irmã nossa. E o tempo foi passando, e passaram-se 5 anos. Imagina o quanto que ela não sofreu esses 5 anos. Crianças pequenas, o marido também desempregado. Mas a comida chegava, irmãos. O essencial não faltava. E quando ela prestou um concurso, passou, aguardando com esperança, quando ela foi chamada, o Espírito Santo pediu 1 ano de salário dela. 1 ano de salário, todo. Devolvia o dízimo, a oferta e o restante. Construção. E ela deu. Ela falou, Vivi, olha só o agir de Deus. Deus estava preparando essa irmã. Se ela conseguir viver 5 anos sem salário, ela pensou, eu vivo mais 1 ano. O que é 1 ano? 12 meses. E ela começou a guardar aquele dinheiro que era para a construção do alicerce da igreja. Só que o passar de 1 ano, ela viu que era pouco, não ia dar para fazer muita coisa. Ela, bom, eu já estou todo esse tempo sem, vou continuar. E essa irmã construiu a igreja para a honra e glória do nosso Deus. Gente humilde. Mas Deus tinha um agir e um trabalhar naquela vida. Eu e você precisamos enxergar a mão de Deus na nossa vida. Às vezes a prova que eu estou passando tem um propósito. É um trabalhar. Deus está moldando o meu caráter, mudando o seu caráter. Porque é o que nós vamos levar daqui, irmãos. E isso é tão sério. É tão importante. As crianças, dia a dia, o seu caráter é moldado na convivência familiar. Que tipo de filhos você está criando para este mundo e para o vindouro? O que você está colocando na mente dessas crianças? Elas aprendem pelo seu exemplo. Elas aprendem pelo exemplo. O que os nossos jovens estão vendo em nós? A oração é uma necessidade, pois é a vida da alma. A oração particular e em público tem o seu lugar. É, porém, a comunhão secreta com Deus que sustenta a vida da alma. Comunhão secreta com Deus. Oh, irmãos, que bênção que é ter uma vida de relacionamento com Deus. Aqui fala sobre as primeiras horas do dia, nós precisamos estar ali na presença do Eterno e demonstrar e depositar nele todo o nosso dia. Depositar a nossa dependência, dizer, eu dependo de ti, Senhor. Não consigo passar esse dia hoje se não for contigo. Mas diz aqui, irmãos, que os apressados estão perdendo. Muitos, mesmo nas horas de devoção, deixam de receber a bênção da comunhão real com Deus se estão demasiadamente com pressa.
Com passos precipitados, apertam-se ao atravessar o grupo dos que têm a adorável presença de Cristo, detendo-se possivelmente um momento no recinto sagrado. Mas não param, eles adentram esse recinto de Cristo, mas não ficam ali para saborear a presença do Senhor e têm pressa para sair para o trabalho, irmãos. Não tem tempo de ficar com o Mestre Divino e com seus fardos voltam eles aos seus trabalhos. E assim perderam a bênção do Senhor. Olha a importância do nosso devocional. Nós precisamos ter um altar na nossa casa, irmãos. Nós precisamos montar um altar de oração e de busca de Deus. Deus quer adentrar no seu lar, mas Ele quer mais, Ele quer permanecer no seu lar. O que você tem feito em casa? Como que é o seu lar? Deus conhece. Deus conhece. Mas Ele quer ficar ali, irmãos. E as primeiras horas do dia, as horas mais sagradas que a sua mente está livre, irmãos. O silêncio. Façam um teste. Depois das 7 já não fica legal. Tem muito barulho. Tem barulho, tem carro, tem gente, toca telefone, acontecem as coisas. Tem que ser antes, bem cedo. Quanto mais cedo, melhor. Toda a mensagem que você estudar pela madrugada, tudo que você vê naquele momento, ele vai ficar firme no teu dia. E vão te ajudar nas decisões desse dia. Vão ser mais claras, vão ser voltadas para o reino do céu. Você sabia disso? Faz diferença. Buscar a Deus no primeiro horário do dia. Precisamos, irmãos. Irmãos, precisamos. Não é que é bonitinho, não é que é de praxe, é necessidade. A nossa alma precisa ser alimentada. A gente come todo dia, não é? Hoje eu não almocei. Cheguei em casa feito um leão. O que tinha, misturei e joguei. Preciso. Espiritual também. Precisamos, irmãos. Precisamos ter planos de estudo. O que eu vou fazer esse ano, como vai ser? Esse ano eu fiz dívidas. Eu fui na Cels, comprei um monte de livro. Irmãos. Vou pagar em uns meses. Mas eu preciso. Devoção matinal, comprei. Tudo que falava vai ser bom espiritual. Comprei, irmãos. Fui comprando. Preciso, irmãos. O mundo lá fora, ninguém vai te ajudar a servir ao Senhor. Muito pelo contrário. E as horas que passamos aqui são poucas. Nós precisamos do nosso culto diário. Nós precisamos da devoção. Você precisa estudar, meditar a palavra de Deus. E separar um tempo para orar. Irmãos, nós precisamos ficar firmes. Diz que o último engano de Satanás, os últimos que ele vai lançar na terra, fugiu a palavra agora, são enganos espirituais, irmãos. E se nós não estivermos firmes na palavra de Deus, nós vamos cair. Já existem muitas heresias chegando perto de nós. Agora com a internet fica mais fácil ter acesso a elas, né? Mas se eu e você não estivermos ligados ao Senhor com o coração humilde, buscando conhecer a vontade de Deus, não a vontade de homem, mas a vontade do Eterno, nós seremos enganados, irmãos. Porque Satanás é sutil e muito astuto. Nós não podemos subestimá-lo. Parece estar se apoderando do mundo em muitos sentidos, uma intensidade qual nunca antes se viu. Nos divertimentos, no ganhar dinheiro, nas lutas pelo poderio, na própria luta pela existência. Há uma força terrível que absorve o corpo, o espírito e a alma. Em meio desta corrida louca, Deus fala. E Ele nos ordena que fiquemos à parte e tenhamos comunhão com Ele. Salmo 46, 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sai dessa muvuca, sai desse barulho, desse burburinho. Fiquem quietinhos. Fiquem quietinhos e busquem ao Eterno. Irmãos, confiar em Deus é um prazer. Eu tenho certeza que você sabe disso. É um prazer. Porque Deus vai te conduzir. Deus vai te guardar. Se você quiser fazer a vontade do Senhor, nada vai te abalar, em nome de Jesus. Nem doença, porque elas vêm. O desemprego vem. Os problemas nos relacionamentos vêm. Irmãos, financeiro vem. Tudo que você puder imaginar vai te assolar. Mas se você estiver ligado em comunhão com Deus, você não vai titubear. Você não vai dar um passo atrás. Porque você vai confiar, você sabe em quem você confia. Noé nunca tinha visto chuva. Mas quando Deus eterno falou que ia chover, ele acreditou, porque ele era íntimo de Deus.
Paulo estava numa tempestade, mas quando o anjo falou que eles iam chegar salvos, ele confiou. Se você tiver confiança nesse Deus, você vai passar por um problema grande, desemprego, mas você vai vencer. Você vai vencer. Você vai ter uma doença terrível, mas você vai vencer. Tem o testemunho de uma jovem, uma repórter da Novo Tempo, não sei se vocês já viram, a Alessandra Guimarães, está na internet, e ela diz que existe a Alessandra antes da leucemia e a Alessandra depois. Passou por uma leucemia, está curada para a honra e glória de Deus. Agora ela está em acompanhamento. Irmãos, os problemas vêm para todo mundo. Mas a diferença é se você conhece o seu Deus ou não. Nós precisamos confiar mais em Deus, irmãos. E como que nós vamos conhecer? De andar com Ele. Andar todos os dias com o Eterno. Todos os dias. Buscar a face de Deus. Senhor, o que queres para mim hoje? Senhor, por que eu estou passando? Pode conversar com Deus. Abrir o coração. As pessoas falam, a gente já pede tanto para Deus, não vou incomodá-lo. Ele é Deus. Não há limites. Eu sou uma pidona, então eu sou horrível. Porque eu peço. Ele é meu pai. Se eu não pedir ao meu pai, eu vou pedir a quem? Ele é pai. E ele gosta de ser incomodado, sim. As pessoas falam, eu vou incomodar Deus. Ele gosta. Ele quer ser seu amigo, amigo íntimo. Mas você precisa confiar, irmãos. Você precisa confiar. Deus tem algo tremendo para fazer na tua vida. José foi para uma situação adversa que nós conhecemos, mas José decidiu não se contaminar. José decidiu ser puro. Onde ninguém mais era puro, ele decidiu ser numa terra pagã. Ele falou, eu faria isso contra o meu Deus. A mulher tentando seduzir, uma mulher cheirosa, devia ser belíssima. Mas ele decidiu não entristecer o seu Deus. Eu e você precisamos decidir de que lado nós estamos. A quem servimos? A quem pertencemos? Irmãos, nós devemos fazer diferença nesse mundo. Nós estamos chegando no fim. E Deus vem buscar um povo puro, um povo limpo. Um povo limpo. Pensamento, irmão. O inimigo tem atacado as nossas mentes com tanta frivolidade, tanta coisa imunda neste mundo. Hoje tinha um livro bem grandão na escola, eu abri o livro, é coisas de teatro. Irmãos, eu sou velha, não sou mais menininha, né? Tenho lá meus 40 e tanto. Eu fiquei enojada. Agora, o que um livro daquele faz numa escola? O que um livro daquele faz numa escola, irmãos? Para as crianças, vossos filhos verem. Estão roubando a pureza das pessoas, irmãos. Quando você liga a televisão, você está perdendo sua pureza, porque os olhos são a janela da alma. E agora no carnaval, as mulheres sambando pelada, nuas. O poder de Deus cai sobre a sua igreja. Mas a igreja de Deus tem que ser pura. Tem que se manter incontaminada do mundo. Nós barramos as bênçãos de Deus, porque nós nos contaminamos muitas vezes com o mundo. Eu preciso selecionar o que entra na minha casa. Eu preciso selecionar o que entra no meu corpo, porque eu sou templo do Espírito Santo. O Espírito Santo não habita em qualquer lugar. Eu preciso levar a sério o que eu aprendo. São coisas simples, irmãos. Aqui é coisinha simples, a palavra de Deus, que eu a escuto anos após anos. Mas eu preciso ouvir e praticar. Senão não tem serventia nenhuma. Nós precisamos nos manter puros, irmãos. Igreja de Deus. O mundo faz, nós não. O mundo faz desse jeito, nós não. Mas eu vou ser careta. Eu já ouvi mãe de criancinha falou, meu filho assiste esses heróis aí, porque senão vão zombar dele, ele vai sofrer bullying. Eu fiquei tão sem ação com essa mãe cristã. Ela prefere que ele seja simpático, que as outras crianças sejam simpáticos ao filho dela, do que ele se mantenha contaminado com essas coisas. Deus vem buscar uma geração que está se separando, irmãos, que está diferente do mundo. É o remanescente, é aquele que sobrou. É aquele que se afastou e faz diferença. No falar, no comer, no olhar. Procura olhar para coisas que te elevem. No vestir, nos relacionamentos, na vida de um modo geral, irmãos. Que Deus nos visite. E que Ele tenha portas abertas à nossa casa. Pergunte a Deus, Deus, tem algo no meu lar que te incomoda, que te entristece? Porque Ele vai dizer, irmãos. Tem coisas que impedem a ação de Deus na sua casa, na sua vida. Limpa o lar, irmãos. Limpa o lar.
Limpa a sua mente. Fala, Deus, eu não quero ouvir isso. Não é para mim. Para onde nós vamos não haverá esse tipo de coisa. Que Deus abençoe a igreja de Deus. Que nós possamos sair daqui pensativos, reflexivos, mas felizes. Porque existe um Deus de amor que zela pelo seu povo. Amém? Deus abençoe a todos. Vamos cantar o hino de pé. Desculpa, passou do horário, irmãos. 66, humilde oração. Oremos. Pai Santo, Pai de amor e misericórdia. Como somos felizes por termos um Deus tão bondoso, Pai. Teu nome é santo, Senhor. Por favor, nos ajude a reverenciá-lo corretamente. Visite-nos e tenha misericórdia de nós, Pai. Porque estamos tão acostumados às coisas terrenas que temos dificuldade em imaginar o celestial. Que o Senhor possa plantar a eternidade em nossos corações. E que nós não possamos ficar acomodados neste mundo, mas que possamos sair da nossa zona de conforto espiritual e buscar a Tua face dia a dia. Nos desperte nas madrugadas, nos dê gosto e prazer pelo estudo da Tua palavra. E mais do que isso, nos dê gosto em praticar os Teus ensinamentos. Que nós possamos olhar para Ti. E que um dia, muito em breve, nós possamos estar todos reunidos na Canaã celestial. Visite a cada filhinho Teu aqui nesta noite. Visite os nossos irmãos ao redor do mundo. Visite a nossa família e os nossos amigos. Que nós possamos ser luz aonde quer que formos, Senhor. Nos use como desejares. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém.